Tu aí, TDAH ou autista que ainda menstrua, tá na perimenopausa ou tá no pós-parto? Esse vídeo é pra ti. Percebe que no pré-menstrual a tua oscilação de humor é fora do normal? Ou nunca soube o que era uma depressão na vida e passou a saber só no pós-parto ou na perimenopausa? E inclusive foi receber o teu diagnóstico de TDAH ou autismo só na perimenopausa? Boa notícia, isso não acontece só contigo. Notícia ruim, até nisso a gente se fode mais do que homem cis. Notícia pior ainda, não é transitório. Chorrindo. Tem como melhorar isso. Como a minha cabeça fica bombardeando quando tem alguma coisa de errado acontecendo comigo e eu fico pesquisando até eu encontrar o que tá acontecendo, até eu decifrar o que é, eu imagino que vocês sejam iguaizinhos, eu descobri algo que me trouxe um misto de alívio e desespero. Chorei horrores quando eu descobri o que estava rolando, e quando eu descobri que isso tem a ver com erros de diagnóstico no nosso caso, foi um tapa na minha fuça. Oi, neurodivergente que acha meu conteúdo relevante. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e me maratona como se eu fosse Grey's Anatomy. Assim tu me ajuda a fechar 4.000 horas de visualização para eu começar a monetizar esse canal. Já tô monetizando o TikTok, pelo menos um pouquinho. Quem sabe em breve vem o Instagram e o YouTube. E para eu continuar produzindo, eu preciso da ajuda de apoiadores. Então dá uma olhadinha no meu Apoia-se e me ajuda com R$5 por mês como gratidão pelo meu conteúdo. E os meus outros links estão aqui na descrição. Bom, não é toda pessoa na TPM, no pós-parto ou na perimenopausa que passa por um desconforto tão grande, né? E para algumas pessoas é tipo contração da colega de quarto da Rachel. Quem pegou a referência pegou. Algumas nem sabem porque usam um método hormonal a vida inteira e eles controlam esses sintomas. Eu não posso usar hormônios porque me causam enxaqueca e pode me causar trombose. Nem a pílula mínima adianta. Mas então, existe um nível normal desses sintomas, porque afinal nós somos seres de flutuação hormonal frequente, regular e incansável. Mas na TPM, por exemplo, dependendo da gravidade desses sintomas e da frequência deles, isso é chamado de transtorno disfórico pré-menstrual, ou TDPM. São pouquíssimas as pessoas que menstruam e têm TDPM, mas quando esse cálculo é feito em autistas e TDAHs, a porcentagem é gigantesca. Mas por quê? Me explica melhor. Explico e vou dar uma breve introduzida no que aconteceu comigo para ver se tu te identifica. No final de 2018 eu coloquei DIU de cobre. E como eu sou boa em perceber padrões, e eu comecei a notar algumas coisas, eu comecei a fazer um mapeamento desses padrões. Eu fiz um calendário anual de 12 por 31 retângulos. Aqui estão os meses e aqui estão os dias. E eu fui anotando os sintomas nesses símbolos assim, e fui marcando os dias que eu ficava menstruada e marcando de vermelho mais forte ou mais fraco para falar sobre a intensidade do fluxo. E a partir disso eu fui percebendo padrões comportamentais e emocionais bem marcados. E então, uns 2 anos atrás, 2021, a coisa ficou ruim, mas ruim. Eu estava passando por uma crise depressiva e antes de eu voltar a me tratar, esses padrões ficaram ainda mais marcados. Tinha algum momento que, apesar de eu nunca estar bem, eu ficava relativamente ok. Eu conseguia respirar. Mas no outro eu estava sufocando, inerte, sem energia, sem libido e com muitos pensamentos ruins. E como eu falei antes, como eu não consigo ficar parada com alguma coisa que está me incomodando, naqueles dias onde eu estava brevemente ok, eu comecei a pesquisar. E cheguei a uma pesquisa da doutora Kuid, que é uma psiquiatra holandesa. Na pesquisa dela, ela fala basicamente de TDAHs porque é a área dela. Mas como essa pesquisa tem a ver com dopamina, o que eu vou falar aqui também tem a ver com autistas. Então, tudo que eu falar considerem também para autistas, menos as coisas com porcentagens mais exatas. E eu não vou falar aqui sobre uma pesquisa específica para autismo, porque dá mais ou menos elas por elas. Essa eu achei super completa. Então, analisando pacientes TDAHs que menstruam, a doutora Kuid confirmou que alguma coisa estava acontecendo com relação à mudança do humor e provavelmente também com relação à severidade dos sintomas do transtorno. A pesquisa mostrou que a frequência dos sintomas era piorada de 2 a 3 vezes em todos os episódios, e a severidade deles também era piorada. Então ficou claro para a doutora que realmente estava certo o que ela ouvia no consultório, existe uma diferença. A população geral que menstrua também pode ter esses sintomas, mas bem menos severos do que TDAHs que menstruam. Os resultados mostraram 60% de depressão em TDAHs no pós-parto. O que também significa, segundo a doutora Kuid, que se tu vai numa clínica que trata depressão no pós-parto, lá tu vai encontrar uma maioria de TDAHs. O mesmo também é verdade para as queixas relacionadas à perimenopausa, que geralmente são negligenciadas.
mas que nesse grupo são muito severas. E ocorre algo bem curioso. Muitas pessoas vão em busca de diagnóstico pela primeira vez durante a perimenopausa. Essas pessoas sempre sofreram do transtorno porque elas nasceram neurodivergentes, mas acabaram lidando com os transtornos mascarando eles de si mesmos. Afinal, quando mais jovem, a piora desses transtornos dura apenas uma semana durante o período pré-menstrual. E no pós-parto dura apenas alguns meses. Já na perimenopausa, que os hormônios baixam numa curva vertical, e que é um período que dura cerca de 10 anos sem um dia de respiro, se torna impossível ignorar esses sintomas. Então a doutora viu esses resultados e ficou intrigada com o que estava por trás disso. Ela sabia que o ponto em comum entre os 3 períodos era a mudança hormonal, especialmente o estrogênio. Agora prepara, respira, que vem bomba. Ao estudar o que o estrogênio faz no cérebro, a doutora descobriu que o estrogênio é similar à dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que ajuda a focar, a fazer avaliações, a sentir tranquilidade, felicidade, motivação, recompensação e também ajuda a controlar a raiva e outras emoções. Então as pessoas com dopamina mais regular no cérebro são mais estáveis. E é precisamente o que TDAHs e autistas não têm e não são. Segundo a doutora Cuide, quando o estrogênio baixa no pré-menstrual, a gente tem 2 vezes nada. Ou seja, a dopamina em TDAHs e autistas já é baixa, uma condição hipodopaminérgica. E então o estrogênio, que é um agonista da dopamina, ou seja, ativa os receptores da dopamina, baixa também nesse período, a gente fica com dopamina na -2. Não sobra nadinha para regular o nosso humor, nosso foco, impulsividade. Na nossa semana pré-menstrual, o nosso caos fica livre, leve e solto. Daí, na prática clínica, a doutora Cuide percebeu o seguinte: uma piora no TDAH, como na disfunção executiva e afins, e uma instabilidade emocional bem mais severa no período pré-menstrual de pacientes. Assim como sintomas depressivos mais severos, distúrbio do sono, crise de ansiedade, de pânico e pensamento suicida. Foi relatado que isso ocorria em todos os ciclos nesse período pré-menstrual, e que aparentemente também, nesse período, os remédios para TDAH faziam menos efeito. Além disso, pacientes apresentaram uma depressão mais severa também no período pós-parto e na perimenopausa. Para descobrir esses números, ela fez uns estudos. No primeiro estudo que ela fez em 2016, com 200 pacientes que foram em uma conferência, eles foram requisitados para preencher um questionário de autoavaliação. Depois ela replicou esse mesmo estudo em uma clínica particular da Holanda em 209 pacientes. Quanto ao transtorno disfórico pré-menstrual, foi demonstrado que de 3 a 8% do grupo controle, ou seja, não TDAH, são as pessoas que têm TDPM. Esse do grupo controle é um resultado sabido de pesquisas anteriores. E então, no estudo 1 da Conferência da Autoavaliação, foi mostrado que 62 pessoas têm TDPM. E no estudo 2 da clínica holandesa, foi mostrado que 46% têm TDPM. Quanto à depressão pós-parto, é sabido a partir de pesquisas há muito tempo super reconhecidas que cerca de 13% a 19% do grupo controle, ou seja, não TDAH, tem depressão pós-parto. Já no estudo 1 da doutora Cuide, essa porcentagem passa para 67%, e no estudo 2, a quantidade de pessoas TDAHs que tiveram depressão pós-parto passa para 58%. Já quanto à ansiedade e depressão na perimenopausa, o estudo 1 mostra que TDAHs têm 2 vezes mais do que o grupo controle, e o estudo 2 mostra que TDAHs têm 3 vezes mais do que o grupo controle. Outros achados nesse estudo também foram que o estrogênio promove liberação de dopamina no cérebro, o estrogênio cai drasticamente no pós-parto e cai ainda mais com a amamentação, ele continua a cair na perimenopausa, se tornando muito baixo após a menopausa, e em adição a tudo isso, a flutuação hormonal pode impactar na eficiência da medicação. Daí, após essa descoberta toda, após a minha cabeça fazer boom, eu passei a me dar conta de muitas coisas que eu passei a associar a ser TDAH, autista e a menstruar. Além de existir um período que, como eu mencionei antes, é quase bom, quase produtiva, carinhosa, inventiva, e então um outro período muito ruim de não conseguir pegar uma caneta na mão, também existe um período no meu ciclo onde eu saio tomando atitudes drásticas, fazendo reavaliação, tirando coisas e pessoas da minha vida. Acabo relacionamentos, largo oportunidades, coloco coisas no lixo. Tudo numa decisão super drástica do dia pra noite. E eu sentia muita culpa, tudo isso me causava muita dor, eu me sentia um ET. E quando eu descobri esses padrões no meu ciclo e depois descobri essa pesquisa, saiu um peso de dentro de mim. Por todos esses motivos, é comum que TDAHs e autistas que ainda menstruam tenham um diagnóstico errado de bipolaridade, por causa dessa flutuação.
Ou muitas vezes nem recebem diagnóstico porque é tão confuso ou um sintoma acaba mascarando o outro e algumas coisas não ficam tão claras já que a gente fica alterando ao longo do ciclo. Eu sei que é bastante para digerir, mas com tudo isso eu acho importante que a gente consiga se libertar de culpas que não são nossas. E sabendo disso, a gente também consegue programar melhor o nosso mês. Eu já sei que a partir da ovulação até o final do pré-menstrual, eu estou zero produtiva. E eu não vou colocar as minhas coisas mais difíceis para fazer nesse período. E aqui é o período onde eu consigo jogar algumas coisas. E como eu falei antes, existe tratamento. O próprio tratamento para TDAH, que mexe com a dopamina, ou tratamento hormonal. Se eu puder te dar uma dica, faça um calendário assim. Faz uma grade no Excel ou no Google Sheets de 12 meses por 31 dias. Tô me sentindo caridosa e disponibilizei a minha grade aqui na descrição. Aí tu adota alguns símbolos para anotar alguma coisa que tu queira, de sintomas, de emocional. E aí tu marca com alguma cor os dias que tu menstruar e se tá forte ou fraco o fluxo. Eu fiz uma época aquelas mandalas lunares, mas eu passei para isso porque eu não gosto dessas coisas de lua, eu não acredito nisso. Eu sou aquela pessoa bem cética, bem ateiazinha. Enfim, depois disso tudo eu queria saber como é que tu te sente. O autoconhecimento pode doer, sim, como nesses casos, mas depois ele liberta e ele nos traz possibilidades. Queria só falar mais uma coisa muito importante, mas antes eu só queria te lembrar de curtir o vídeo, se inscrever no canal e dar uma olhada no meu Apoia-se. Então, por fim, vamos deixar uma coisa bastante clara? Existe uma enorme diferença em a gente analisar isso de forma científica, para dessa forma obter autoconhecimento, e de homens cis utilizarem essas informações sobre a nossa flutuação hormonal de forma sexista. Queridos homens cis, a gente pode ter momentos onde os sentimentos estão mais à flor da pele, mas nada do que a gente sente nesse período é inventado ou é tirado do c****. Pelo contrário, é extremamente verdadeiro e justamente por ser exacerbado, é que muitas vezes nesse período é que a gente se dá conta de tantas coisas que a gente não se deu conta antes. Não pergunta se a gente tá na TPM, se tu percebeu alguma irritação, e não diminua o que a gente sente, tudo é genuíno. Observação: favor não confundir sentimento com julgar o que alguém fez ou com a tua percepção de um acontecimento. Sentimento é algo que a gente pode sentir sozinhos em uma ilha deserta. Geralmente coisas de uma palavra só. Se por um acaso vê alguma sujeira nos meus dentes, tu ignora, tá? Tô comendo paçoca. Olha que coisa linda. Agora deu, eu acho.